Nenhum, graças a Deus. Vamos lá. Vamos começar o Perek Shmini, Bezerra Hashem. Antes de a gente começar esse Perek, vamos a poucas introduções. Alguma coisa que tem entre dois Hatzerot, ou um muro, ou um poço, ou qualquer coisa que tem entre dois Hatzerot, então Chachamim proíbem, se eles não fizeram Eruv junto, os dois Hatzerot, proíbem eles de usar esse muro, esse negócio. Agora, se essa área, ou se esse muro, se esse poço, ele está entre dois Hatzerot, mas ele é mais fácil de ter proveito para um do que para outro, ou seja, é o caso que a gente viu, por exemplo, de um Hatzer, que é mais baixo que o outro, tem um muro no meio, então para um Hatzer o muro tem mais 10 Shvachim, para o outro não tem. Então nesse caso é mais fácil do outro usar do que desse de baixo. Então Ramim começa a falar, bom, se tem algum dos dois Hatzerot que é mais fácil de usar, então esse pode usar e o outro não. E aí vem a altura, aonde está, etc, etc. Isso aqui é algumas coisas que a gente vai ver, não espera que tenha um pouco a ver com isso. Outra coisa é que sobre água, sobre poço, sobre como trazer água, não sei o que, Ramim eles sempre procuraram facilitar. Tanto que a gente viu lá em Masechet Shabbat, Passei Biraot, que fizeram em volta dos poços para o pessoal que estava subindo no Regel, para o pessoal poder pegar água, dar de beber para os animais do Shabbat, enfim. Isso é outra coisa que tem que ter na nossa cabeça. Algumas vezes a gente vai ver coisas específicas para poço, para coisa de água. Não sei. Fala Mishnah. Peibeta Mudalev. Ketzad Mishtatfim Betchumim. O cara quer fazer um Eruv Tchumim. Só que esse cara quer fazer um Eruv Tchumim para todo mundo da cidade que quiser. Então o que é o seguinte. Mania Retachavit. Ele pega um balde lá, um chavito meu balde, barril, cheio de comida. Veomer, harei ze lechol bnei iri, lechol mi sheelech leveit ha'avel, ou leveit ha'mishte. Ele fala, olha, isso aqui é para todo mundo da minha cidade, para todo mundo que for pro cemitério, que for pro Beit HaMishte, pra festa, pro casamento. E todo aquele que antes de começar o Shabat recebeu esse Eruv Tchumim sobre ele, pode usar o Tchum do Eruv. Mishetershach Asur. Agora, se foi depois que começou o Shabat, aí já é proibido. Shen Me'arvim Mishetershach. Você não pode fazer o Eruv depois que escureceu. Você tem que fazer o seu Eruv antes do Shabat e passar Ben Hashmashot com aquele Eruv. Então, uma pessoa colocou, parece aqui, uma quantidade grande de comida. Suficiente para cada um das pessoas que estão participando desse Eruv Tchumim. Em um lugar. E falou que vai ser para quem quiser. E quem quis saiu. Quem quis pode usar esse Eruv. Fala Gemara. Amar Rav Yosef. En me'arvin ela lidvar mitzvah. Disso que a Mishnah falou, que todo mundo quiser ir para o cemitério ou para o casamento. Então, falou Rav Yosef, tira uma regra daqui. Você pode fazer Eruv Tchumim para mitzvah. Mai kamash malantanina, lechol min sheilech leveit ha'avel, eu leveit ha'mishte, da shita Mishnah, todo mundo vai para o cemitério, vai para o casamento. Mal deteima urcha demir taktani, kamash melan, fala Gemara. Você poderia pensar o que isso aqui ele está falando, que a Mishnah está falando, só uma coisa que é fácil de acontecer, por isso que deu nessas palavras, mas não necessariamente que tem que ser para Dvar Mitzvah, pode ser também para Dvar Yeshut, pode ser a mesma coisa
permitido e não só para mitzvah, então vem Rav Yosef falar que, de acordo com a opinião dele, só pode fazer eruv para mitzvah, e ele trouxe uma prova da Mishnah. Tá, a gente continua vendo a Mishnah. Todo aquele que recebeu antes de começar o Shabbat, o eruv valeu. Se depois de começar o Shabbat, o eruv não valeu. Fala Gemara, Shmat Minaen Brerá, Yesh Brerá, Tigale Milta Lemafreia de Meviodiom, Avanichale. En Brerá ou Yesh Brerá é aquilo que a gente falou já, da pessoa esclarecer retroativamente qual era a vontade dele. Então, se a gente falar que tem Brerá, que a pessoa pode esclarecer retroativamente a vontade dele, então qual é a diferença se a pessoa quis que valesse para ele o eruv antes de começar o Shabat ou depois de começar o Shabat? Mesmo se ele quis usar o eruv depois de começar o Shabat, então ele vai esclarecer que a vontade dele antes de começar o Shabat era dele usar o eruv e vai valer para ele. Então disso que a Mishnah falou que só valeu se você quis usar o eruv antes do Shabat e depois do Shabat não valeu. Então parece que a Mishnah é uma prova para a opinião que fala que em Brerá, que não tem Brerá, que você não pode esclarecer as coisas retroativas. Então a Maravashi, não fala Ravashi, a Mishnah não está falando sobre você quis antes ou não quis depois. O diurro velo o diurro ktani. A Mishnah está falando se você soube que existe o eruv antes ou se você soube que existe o eruv depois. Porque para você poder, mesmo que você não quisesse usar o eruv antes do Shabat, você tem que ter sabido que tinha um eruv aqui que você podia usar. Porque aí quando entrar o Shabat você falar agora eu quero usar o eruv, então você esclareceu que antes do Shabat você também queria usar o eruv, você esclareceu que retroativamente, quer dizer, antes do Shabat você quis usar o eruv, mas antes você quis usar o eruv, você tem que saber que tinha eruv. Se você soube que tinha o eruv no meio do Shabat, então você não tem como querer usar o eruv antes do Shabat. Então falou Ravashi, mesmo para quem fala que tem Brerá, aqui a Gemara está falando no caso que ele ficou sabendo antes ou ficou sabendo depois do Shabat. Maravasi Katan Ben Shesh. Um Katan, uma criança que tem 6 anos. Yotzebe Eruvimo. Ele sai de Chová, ele pode usar o Eruv Tchumin que a mãe fez. Mesmo se a mãe não colocou comida para ele também, colocou só comida para ela, ele vai junto com a mãe. Meite a Pomara pergunta de outra braita. Katan Shetarich Leimo. Um neném, uma criança que precisa da mãe, ela pode sair com o eruv da mãe, quer dizer, é o suficiente o eruv da mãe. Agora, aquela que não precisa da mãe, não sai com o eruv da mãe. Utnanami Gabei Sukaki Aigavga. E a gente vê uma Mishnah parecida com Sukkah, que fala Katan Shetarich Leimo Chayav Sukkah, que uma criança que não precisa mais da mãe, ele já é obrigado a sentar na Sukkah. E lá perguntaram qual é a criança que não precisa da mãe. Então tem duas opiniões. Amrei Devei Rabi Anai, o Midrash e Rabi Anai falaram todo aquele que vai no banheiro e a mãe não limpa mais ele. Isso aqui é mais ou menos uns 4 anos. Rabi Shimon aqui chamar ou ao contrário que está falando aqui, peraí. É, mais ou menos uns 6 anos, acho, né? O neném que já se limpa sozinho. Ou enfim, um desses é 6, outro é 4. Ah, não. Vamos lá, vamos continuar. Rav Shimon aqui chamar todo aquele que acorda e não chama ima. Ima salkadat, dolim não encarou. Até às vezes até criança grande chama mãe. Ela ima kol sheneur mishenato vendo kore ima ima. Todo aquele que acorda e não fica mãe até a mãe chegar. Então vekama e fala Gemara, quanto é isso? Kevar arba kevar chamesh. 4 ou 5 anos, depende do garoto, não depende da opinião deles. A opinião deles parece que é a mesma, mas depende da criança. Então a gente está vendo aqui nessa Mishnah o quê? Que 4 ou 5 anos já é um Katan que não precisa da mãe.
E a gente viu na Braita, Katan que não precisa da mãe, não está mais incluso no Eruv Tchumin da mãe. Por outro lado, a gente viu na outro lugar, que fala o quê? Que um garoto até, que a criança até uns 6 anos está incluso no Eruv da mãe. Mas a gente viu aqui que é 4 ou 5. Como assim? 4 ou 5 ou é 6? Tamara viu Shabrei de Ravidi, que Kamaravasi, que Goncheirava lá, Aviv Letzafon Veimolad Darom. Quando Ravasi fala isso, que até 6 anos vai com a mãe, ele está falando num caso que o pai fez um Eruv pro norte, a mãe fez Eruv pro sul. De Afilo Barshesh, Nami Besavto de Ibn Nichalei. Que até uns 6 anos ele vai para o lado que a mãe dele vai. Porque nesse caso ele não tem como ficar em casa. Ele vai ter que ir para um dos lados. Se ele vai ter que ir para um dos lados, então se nenhum dos dois fez o Eruv para ele, fez só o Eruv, o pai fez o Eruv para si próprio, a mãe fez o Eruv para si próprio, também tem a Braita que fala Katan que precisa da mãe, vai com o Eruv da mãe até 6 anos. Então só aquele que precisa da mãe. É uma pergunta para Besho Baravidi que fala que esse caso é só o caso que o pai fez para o norte, a mãe fez para o sul. Agora isso realmente, essa Braita é uma Braita que contradiz o que ele falou. Lembra-te aí de Ravasi, vamos falar que também de Ravasi, que Ravasi falou que o Katan com 6 completos ainda vai com a mãe. Aqui falou até 6. Amarach Ravasi ad ve'ad bichlal. O Ravasi aqui nesse caso fala até 6 inclusive no 6º ano. Lembra-te de Rabi Yanai Veresh Lakish, vamos falar que isso aqui, essa Braita também é uma contradição para quem for Rabi Yanai Veresh Lakish, que falam, Rabi Yanai fala que até se limpar sozinho, Veresh Lakish fala até que no acordo me chama mãe, que isso é 4 a 5 anos, e aqui fala até 6, Lokasha, Hadeite avoi me mata, Hadeloite avoi me mata. Nesse caso, que fala Rabi Yanai Veresh Lakish, que até uns 4 a 5 anos, é quando o pai fica na cidade. Quando o pai fica na cidade, ele não precisa tanto da mãe. Se a mãe fez o Eruv, ele continua com o pai, porque o pai está na casa dele. Agora, nesse caso, fala aqui, a Braita, quando o pai não está na cidade, então até uns 6 anos ele não fica sozinho. Tadarabanado, falou a Braita, Me'arevadam, Aledei Binov Vitoknanim. A pessoa pode fazer o Eruv para os filhos e filhas pequenos. Aledei Avdov, Shifkato, Aknanim, e também para o seu escravo. E para a escrava Knanim. Ben Ledato, Ben Shelo Ledatan. Tanto se eles concordam, quanto se eles não concordam. Os filhos pequenos e o Eved Knani, ele faz, mesmo sem eles concordarem, acabou. Aval, Enomearev Lo Aledei Avdov Shifkato Evri. Mas for um Eved Ivri, Velo Aledei Binov Vitogdolim, ou um filho ou uma filha que já tem Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, Velo Aledei Istó, ou a mulher dele, ela me dá, só se eles concordarem. Se eles não concordarem, não pode fazer não vai valer o Eruv. Taneida, mas tem outra Braita que fala, Lo Yarevadam Aledei Vitogdolim, Ve'aledei Avdov Shifkato Evri, Ve'aledei Istó, ela me dá, outra Braita que fala que só pode fazer para o filho e para a filha grande a Evri, ou para a mulher, se eles concordarem. Aval, Me'arevu Aledei Avdov Shifkato Knani, pode fazer para o Eved Knani, Ve'aledei Binov Vitoknanim, Knanim, para o filho e para a filha pequenos, Ben Ledatan, Ben Shelo Ledatan, Mipnei Sheadan, Keadó. Eles podem fazer tanto faz se eles não concordarem, porque a mão deles é como a mão dele. Ve'cholan She'erevu Ve'erav Aleim Rabban, Yotzin Besher Rabban. E todos esses que fizeram Eruv para eles próprios, e o pai, ou o amo lá do Eved Knani, etc., fez Eruv em outro lugar. Quer dizer, o filho pequeno fez Eruv em um lugar, o pai fez Eruv em outro lugar, e o Tzim Sharaben, ele vai sair de onde o pai fez e acabou. Fora a mulher, porque ela pode apagar o Eruv que ele fez. Então o filho e a filha, mesmo se fizeram Eruv de um lado, e o pai fez do outro, eles saem do Eruv do pai. E Shai Machná, por que a mulher, se ela fez o Eruv do outro lado, ela é a única que não vai ficar com o Eruv do marido que fez de um lado se ela fez do outro? A Maraba, e Shave Choldedamela, não é só a mulher. É a mulher e os outros que estão comparados com ele. Quer dizer, a mulher, o Eved Ivri
e os filhos grandes. A Mar falou, a gente viu, só a mulher, porque ela pode apagar, quer dizer, o motivo da mulher é porque ela pode apagar o que o marido fez. Rastama nafka debelar, mas se fosse tamo, se ela não fizer nada, parece que ela sabe o que o marido fez. Actanereisha, ela me dá tanto, mas no começo a gente viu que só pode se ela concordar. Bailav de Amrein, parece que é só se ela falar que ela quer, e não está se ela não falar nada. Fala, Maralô, não. Mas ela me dá tanto, o que quer dizer se ela concordar? Dístico, se ela ficar quieta. Leapuqueixa de Amrealô, quer dizer, só se ela discordar que ela não pega o eruv tchumim que o marido fez. Mas se ela não falar nada, ela pega. Bechulan she'eruv ve'erav alei laban yotzi v'sherabat ustamau ve'katad echutz b'nei shad lo nafki. Mas a gente vê na Braita, todo mundo que fez o eruv e o cara fez o outro eruv, quer dizer, o dono lá do Éfedo, então o pai, eles saem pelo que fez o pai. Ustamau, isso aqui é stama, que eles não falaram não. A gente viu fora a mulher, então parece que a mulher ela tem que concordar para sair, não só não falar nada. Fala, não é verdade, amarava, quem vai ser vu, não, olha só. Falando no caso que o homem fez um e a mulher fez outro, a mulher fica com dela. Porque já que ela fez outro, tá na cara que ela não está querendo do marido. Então ela não precisa falar não para o marido fazer outro. Se ela fez outra, para aquela outro. Agora, se ela não falar nada, ela fica com o eruv tchumim do marido. Mishnah. Kama shuro. Quanto é a quantidade do eruv tchumim que tem que ser colocado para o eruv tchumim? Qual a quantidade de comida que tem que ser colocado para o eruv tchumim? Mas onde tem isso? Desculpa. Mas onde tem isso? É colocado errado. Tem que ser comida para 2 seudot para cada pessoa. Mesonó lechol velo le Shabbat deveria meio. E aqui o mazon de 6 seudot, a comida de 2 seudot, é a quantidade de comida que a pessoa come em chol e não em Shabbat velo Rabi meio. Rabi Uda fala no Shabbat velo lechol. Rabi Uda fala não. A quantidade que ele come para Shabbat, não para chol. Vezé mitkavnin aquilo. Os dois estão querendo falar que é menos quantidade. A discussão deles é quanto se come menos, chol ou Shabbat. Rabi Meir fala que se come mais Shabbat porque tem um dito popular que quando a comida é gostosa as pessoas acham mais lugar na barriga. A gente vai ver isso no final da Baraki. E Rabi Uda fala que se come mais do Chol por quê? Porque Chol você come 2 seudot por dia, Shabbat você come 3. Então Chol você come mais que Shabbat. Então de qualquer maneira os dois estão querendo falar para ler aquilo, para ter menos comida. Comer, mikikar, mefundion. Pela Branca fala o seguinte: o shiur é o seguinte, a quantidade de comida é o seguinte: é um pão que os padeiros vendem mepundion, que é o nome de uma moeda, me'arba sein besela, quando 4 sein, 4 negócios de farinha, 4 CA de farinha, vale 1 sela, outro nome de uma moeda. E Rav Shimon Omer, Shteadot lekikar no shalosh selekav. É 2/3 de um pão que tem 1/3 de cav, que é feito com 1/3 de cav, que é um volume de massa. Quer dizer, um pão que é feito 1/3 de cav é 2/3 desse pão. 2 nonos do cav, na verdade. A discussão de quanto é seudá já é várias vezes ela volta com a quantidade que responde a seudá. Bom, aí continuamos. Chetzia levai tamenugá. Esse pão que a gente está falando aqui, que vale, que é o shiur do eruv tchumim, metade desse shiur, metade desse pão, é o shiur para a pessoa que comeu isso de uma casa que estava com metzorá. Quando a casa ficava metzorá, então ela era fechada 7 dias, a casa. Ela ficou com mancha na parede, era fechada 7 dias. Se a pessoa comeu
metade desse pão dentro dessa casa, ele está com um problema no corpo dele até que ele vá no mikveh. E agora ele tem problema de lifsol trumá. Qual o shur que ele tem que ter comido nessa casa? Metade desse pão. E e metade da metade, quer dizer, um quarto. Para a pessoa que comeu um quarto desse pão, da casa de restaurados aqui, já impurificaria a trumá. Você já tem que ir para o mikveh para não impurificar a trumá. Fala, Gamara. Vechama mazon shtei seudot. A gente viu que é a quantidade de 2 seudot. E quanto é 2 seudot para B e para a viúva? A maravilha é marav. Tarterifta e cariata. Floraviuda florav. É como 2 pães desses que o pessoal que cuida dos bois levam para o campo. Eles levam pão, e é como 2 pães desses aí, já são 2 seudot. Cada seudá é um pão. Ravada barava mar, Ravada barava ele fala, tartirifta de harpapaita. 2 pães desses padeiros que faziam lá perto do rio Papa. Amar Rav Yosef Breiderava. Falou Rav Yosef para Rav Yosef Breiderava, Avurro, seu pai, Arava, que mantes viralei. Como quem ele fala? Como Rav Meir, como Rav Yuda. Que Rav Meir viralei. O meu pai fala como Rav Meir. Ananami que Rav Meir viralei. Ele falou, Rav Yosef falou, eu também sustento como Rav Meir. Dei que Rav Yuda, como é que se for como Rav Yuda? Caixa Hadeamrein, fica difícil entender aquele dito que as pessoas falam. Rav Chalevisma Shriach. Que um espaço para uma comida gostosa é mais fácil de achar. Quer dizer, as pessoas, elas comiam mais porque a comida era mais gostosa, e Shabbat as pessoas, a comida era mais gostosa, elas comiam mais. Rabi Yochanan ben Broka Omer, Rabi Yochanan ben Broka fala, em Tfuna Mishnah, que Rabi Yochanan ben Broka falou que o pão é aquele pão que você compra com a moeda de pundion, quando 4 sein de 4 volumes lá da massa, ele vale um sela. E aí Rabi Shimon fala, não, são 2 terços de um pão que é feito de 1 terço de cavo. Fala Gamara, Tana, fala Braita, o Krovid de Brehel Yot Shavid. E Rabi Yochanan ben Broka, Rabi Shimon e Rabi Shimon falam muito próximo um do outro. O que eles falaram é quase a mesma coisa. Fala Gamara, me dá, mas será que é quase a mesma coisa? Rabi Yochanan, Arba Seudot da Kaba. Rabi Yochanan ele fala que tem 4 seudot numa cava. Cada cava tem 4 seudot. Rabi Shimon deixa seudot da cava. Rabi Shimon fala o quê? Que tem 9 seudot no cava. Por quê? São 2. Você tem que levar 2 seudot. Ele fala para você levar 2 terços de um pão que é feito de 1 terço de cava. Quanto é isso? 2 sobre 9. Então, se é 2 seudot, é porque cada seudá é 1/9. E o outro fala que cada seudá é 1/4 de cava. Não, fala Rav Chiz o seguinte. Olha, de acordo com Rabi Yochanan ben Broka, depende do que o cara vende. É aquilo que você compra com a moeda de tal, quando isso aqui vale tal. Aquilo que você vende, o cara que te faz um pão para te vender, ele não te faz um pão que custa a mesma coisa que ele te vende. Ele tem que ganhar alguma coisa. Então fala Rav Chissa, Shlish lachenvani, 1 terço é o lucro do cara. Se 1 terço é o lucro do cara, então 2 terços é o custo. Então não é 1/4 do cavo, é 1/6 do cavo. Porque 1 terço é o lucro do cara. Mesmo assim, fala Gamara, Ve'akat lemar tishal lemar shit. A gente ainda tem que ir para Rabi Shimon, é 1/9, uma seudá. E para Rabi Yochanan ben Broka é 1/6, ainda é muito diferente. Então fala agora, ela querida de Rav Chista. Não, é como outro Rav Chista. De amar tsemen mertzer achenvani. Que na verdade é metade para o padeiro. O lucro dele é metade. Se o lucro dele é metade, então 1/4 não é mais 1/4, é 1/8. Porque metade é o lucro dele. Então o pão só é o pão, o custo do pão não é 1/4, é 1/8. Então, Rabi Shimon fala 1/9 de cavo, e Rabi Yochanan ben Broka fala 1/8 de cavo.
Raido de Kamar, isso que a gente viu na Braita, o Krovin de Vren Liot Shavin, que são muito parecidos o que eles falaram. Que um fala que é um oitavo, outro fala que é um nono, é muito parecido. Mas fala agora, a caixa de Avchissa, peraí, primeiro a Avchissa fala que o padeiro ganha metade, depois a Avchissa fala que o padeiro ganha um terço. Agora não tá caché. Lo caché. Hadekayahi Balabai Tzivei, isso que fala que o padeiro ganha um terço, é quando o Balabai trouxe a lenha. Hadeloyahi Balabai Tzivei. Agora, quando o Balabai não trouxe a lenha, então ele ganha metade para poder pagar a lenha também. Hazak Baruch.